Feliz Ano Novo, meu irmão e minha irmã! Sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal de estudo da Bíblia, Teologia Adventista. Nós aqui estudamos a Bíblia de uma forma séria, de uma forma profunda, e nós estamos começando esse ano, ano novo, vida nova. Temos uma lição da Escola Sabatina totalmente nova. Iremos estudar a Bíblia através deste guia de estudo aqui sobre o livro de Salmos. E você é o nosso convidado para participar conosco todo esse trimestre. Vamos começar o ano com muita garra, com muita determinação, cheios do Espírito Santo de Deus, imbuídos desse Espírito, para que nós avancemos, alcancemos o final do ano de 2024 mais forte espiritualmente, mais revitalizado em nossa fé. Eu agradeço você por estar aqui acompanhando conosco. Eu sou o pastor Anderson e nós iremos neste trimestre juntos estudarmos o livro de Salmos. Que coisa importante, que coisa boa. Se você é novo por aqui no canal, se é a primeira vez que você acessa esse conteúdo, nós convidamos você a se inscrever aqui, a deixar os seus comentários, fazer seu pedido de oração e deixar aqui. Eu tenho sempre acordado nas madrugadas para orar por cada um de vocês, por cada pedido e também para orar pela vida espiritual de cada um de nós, para que Deus nos prepare para cumprirmos a missão de pregar o Evangelho a todo mundo em nossa geração, para que Jesus venha rápido e depressa nós possamos estar ao lado de Deus nas mansões celestiais. Muito bem, nós vamos estudar hoje a nossa lição número 1, como ler o livro de Salmos. Cada salmo é algo muito importante e os salmos também, eles são textos inspirados por Deus. Você pode ver, né, aqui atrás um profeta, ou melhor, um salmista. Olha, pastor, salmista ou profeta? As duas coisas, porque aqueles que escrevem os salmos também é inspirado pelo Espírito Santo, por Deus. Ele escreve. Os salmos é uma conversa para Deus, uma conversa sobre Deus, mas também é um ensinamento de Deus para com o povo. E aí você vê aqui do lado de cá, escrito Livro dos Salmos. É esse livro que nós iremos estudar durante todo o trimestre, extraindo lições, extraindo explicações. Nessa primeira aula de hoje, nessa primeira semana, o nosso estudo poderá ficar um pouco maior do que o de comum, porque eu irei fazer um apanhado, explicação mais teológica, uma abordagem assim, um tanto mais profunda, de como se estuda o livro de Salmos. Vamos fazer uma explicação. O livro de Salmos foi escrito por vários autores diferentes, nós veremos aqui, né? O profeta que escreve, ele é inspirado por Deus, então Deus comunica com o seu povo através de salmos, e os salmos também apresentam Jesus Cristo. É por isso que aqui no nosso verso para memorizar diz assim: a seguir Jesus lhes disse, são essas palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Toda a Bíblia falava sobre Jesus, sobre o seu nascimento, sobre a sua vida substituta por nós, como também falava de sua morte, de como ele seria ali maltratado, torturado, como ele ressuscitaria, e em vários aspectos nós vemos no livro de Salmos, principalmente o capítulo 22, né? Ou melhor, Salmos 22, porque Salmos não tem capítulo, né? E nós entendemos então que o livro de Salmos, ele é um livro que é um livro de oração. É um inário da igreja antiga da época de Cristo Jesus. Mas também é um livro que fala sobre doutrinas, também é um livro que fala sobre vitórias, é um livro em que as pessoas liam ele, cantavam seus hinos em momentos de guerra. E nós vamos analisar aqui alguns pontos importantes. Mas antes, quero ler o segundo parágrafo aqui da lição de sábado, que diz assim, final do primeiro parágrafo. Embora os salmos sejam predominantemente as próprias palavras do salmista dirigidas a Deus, eles não se originaram dos mortais, mas de Deus, que inspirou os pensamentos deles. Deus inspira o pensamento e ele também conduz a pessoa à maneira que ele vai escrever o texto. Ou seja, não é uma psicografia em que Deus pega a mão do autor e ele escreve ali o assunto como se fosse totalmente tomado, dominado pelo Espírito. Não é isso. Deus ele atua na mente e Deus também conduz, ajuda ali para que o autor, para que o escritor da Bíblia que foi inspirado, ele encontre as melhores palavras. Mas ele vai escrever de acordo com a sua cultura, de acordo com a sua
seu grau de instrução acadêmica, tá certo? E aí continua dizendo, de fato, o Senhor inspirou a escrever os que escreveram, e é por isso que, como em todas as Escrituras, em Salmos, Deus nos fala por meio de seus servos e de seu Espírito. Jesus, os apóstolos e os escritores do Novo Testamento citaram os Salmos e se referiram a eles como Escrituras. Em muitos momentos nós vemos isso. Nós vamos abrir aqui alguns textos desses da Bíblia, porque o foco da lição da Escola Sabatina é levar você a abrir a Bíblia e você ler na Bíblia os textos inspirados de Deus, tá certo? Então, vamos ler aqui Marcos capítulo 12, verso 10. E o texto diz assim: ainda não lestes a Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Então nós vemos Jesus aqui falando com respeito às Escrituras, e ele cita o Salmo 118, o versículo 22. É isso que está lá. As pessoas iriam rejeitar a pedra angular. E quem é essa pedra angular? É Jesus, aquela pedra que era colocada ali no início da fundação de uma construção. É aquela que dá o alicerce, que dá o fundamento, que sustenta toda a construção. Essa pedra é Jesus, e ela foi rejeitada pelos próprios judeus, aqueles que receberam os oráculos de Deus. Ainda nós vemos que em João, capítulo 10, verso 34, Evangelho de João 10, 34, aqui também existe uma referência ao livro de Salmos. Replicou-lhe Jesus, não está escrito a vossa lei? Eu disse, sois deuses. E Jesus cita aqui o Salmo 82, o versículo 6. Viram só? O livro de Salmo é tão importante quanto o livro de Romanos, o livro de Gálatas, o livro de Apocalipse ou os Evangelhos. No livro de Salmos, nós vemos questões de profecias, nós vemos ensinamentos precisos e importantes para a nossa vida. É interessante que Salmos foram escritos em poesia hebraica por diferentes autores do antigo Israel e, portanto, refletem seu mundo particular. Todos eles enfrentavam dificuldades e de uma vida individual, de uma vida particular. E aqui diz que, por mais universais que sejam suas mensagens, aceitar os Salmos como palavra de Deus e prestar muita atenção às suas características poéticas, bem como os seus contextos históricos, teológicos e litúrgicos, é fundamental para a compreensão de sua mensagem. Todo dia, os livros de Salmos são abertos. Pessoas cheias de angústias, assim como Davi, enfrentando ali a perseguição de seu sogro Saul. Pessoas tendo dificuldades, vão até a Bíblia e encontram no livro de Salmos uma explicação, encontram ânimo, encontram força, encontram consolo, encontram poder, encontram capacitação e ânimo para desenvolver as suas habilidades ao lado de Jesus Cristo. Então, por mais que as pessoas que escreveram os Salmos escreveram de um ponto de vista particular, esses pontos de vista, eles são universais para mim e para você, porque a essência de cada um de nós, seres humanos, é a mesma. Nós sentimos medo, nós, em muitos momentos, nos sentimos muito corajosos, em outros momentos, nos sentimos cabisbaixos, com baixa autoestima. Alguns dias, nós nos sentimos que fomos abandonados, outros nós sentimos que os nossos inimigos estão vencendo sobre nós, em outros momentos, nos sentimos que precisamos de um apoio vindo do alto céu. Outros momentos apenas queremos louvar a Deus, outros momentos estamos alegres e queremos demonstrar isso através de cânticos, através de palavras que exaltem a glória do Senhor. Perceba como que esse texto, esse assunto é um assunto prolongado, é um assunto grande, e por isso que nós vamos estudar esse assunto ao longo de todo esse trimestre. Vamos olhando aqui para a nossa tela, como ler os Salmos, a lição 1. Qual que é o conteúdo do livro? Este é o livro da Bíblia mais lido, conhecido e citado por homens e pelos próprios outros livros das Escrituras Sagradas. Isso se deve, sem dúvida alguma, à abrangência, utilidade, pragmatismo, beleza e profundidade que há em seu conteúdo. São todas as nossas situações cotidianas encontrando explicações, soluções e curas. São expressões de ações de graça, adoração, quebrantamento, perplexidade, dúvidas, clamor por libertação, lágrimas e júbilo, traduzido sob a forma de louvor diante do Senhor. Em seu conteúdo traz a confissão de pecados, a recordação da atuação divina na história de Israel com poder e misericórdia, profecias sobre o Messias em seu poder, obras, vida, morte e ressurreição, e ainda teologia a respeito do caráter, vontade e atributos de Deus. Ainda, quando nós passamos aqui agora para a parte de domingo, que nós temos o título Salmos na Adoração do Antigo Israel. Vamos
entender um pouco ainda algumas questões sobre Salmo. Por que tem o nome de Salmos? Qual foi a data que foi escrito? Por quem foi escrito? Olhem só para a tela o nome. O nome usado é derivado do grego psalmoi, que significa poemas cantados com instrumentos musicais. E no hebraico o título do livro era Sefer Tehillim, ou seja, o livro de louvores. O autor do livro são muitos autores, os quais são conhecidos pelos títulos apostos aos salmos. Já em si mesmo, os salmos não declaram sua autoria. Os salmos são muitas vezes chamados de salmos de Davi, porque em sua maioria foi escrita por Davi. Né? A informação da tradição judaica fala que ela teve 12 autores e Davi compôs a grande maioria dos salmos ali, compôs 73 destes salmos. Ainda avançando, nós temos Asaf, que era diretor de louvor no templo e era também um profeta, e ele compôs 12 salmos. Aí você tem na tela os salmos que ele compôs. Os filhos de Coré, olha aqui para mim, os filhos de Coré são os descendentes de Corá, aquele que lá em Números teve aquele problema ali, se rebelou contra Moisés. Você tem aí na sua tela agora aparecendo esse texto, você pode depois analisar um pouco mais, mas esse homem foi amaldiçoado, juntamente com sua família, por se rebelar contra o profeta de Deus. Agora, olhem só como o perdão de Deus alcança pessoas. Deus permitiu que os filhos de Coré, os descendentes desse homem mau, dessa família que se rebelou, tivessem a oportunidade de trabalhar no templo e de se envolver em questões sagradas. E Deus utiliza eles agora como instrumentos de Deus, de forma inspirada, iluminados pelo céu, para compor salmos. E aí nós temos que ele compôs 12 salmos também. Salomão também compôs 2 salmos, que é o Salmo 72 e o Salmo 127. Remã compôs o Salmo 88, apenas um salmo. Nós temos Etan, compôs o Salmo 89, Moisés compôs o Salmo 90, Jeremias compôs o Salmo 137, Ageu compôs o Salmo 146, Zacarias compôs o Salmo 147, Esdras compôs o Salmo 119, e a propósito foi Esdras que organizou toda a Bíblia antiga Bíblia hebraica, que é o Antigo Testamento que nós conhecemos, e ele também organiza os salmos. Como Esdras, ele compõe esse Salmo 119, que é o maior salmo do grupo de salmos ali. E ainda há 48 salmos que são anônimos, não sabemos quem os escreveu. Muito bem, tendo dito isso, nós vamos aqui para a nossa pergunta número 1, que diz: leia 1 Crônicas 16, verso 7, Neemias 12, 8 e vários outros textos aqui de Salmos, Colossenses. Tiago, quais foram as ocasiões que motivaram a escrita de alguns salmos? Quando o povo de Deus usava os salmos? Então eu vou ler apenas alguns textos aqui importantes. 1 Crônicas 16, o versículo 7 diz: naquele dia foi que Davi encarregou pela primeira vez a Asaf e aos seus irmãos de celebrarem com hinos o Senhor. Agora vamos ler Colossenses capítulo 3, versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então, muito bem, a pergunta diz: quais foram as ocasiões que motivaram a escrita de alguns salmos? Eu disse aqui que Davi pela primeira vez encarregou Asaf e seus irmãos de celebrarem com hinos e salmos quando a arca de aliança de outras terras para a terra de Jerusalém, ali para o templo, eles celebraram. Outro texto que nós vemos em Neemias 12, 8, os sacerdotes responsáveis pelos louvores, que quando voltaram no cativeiro, eles adoravam a Deus com salmos. E nós notamos nesse textos aqui que nós não podemos ler todos aqui, mas a gente fica o conselho para que você leia tudo em casa durante a semana, tá bom? Na parte de domingo, eles apresentam que sempre o povo de Deus, eles utilizavam os salmos, seja para louvor quando estavam alegres, sejam quando estivessem doentes, sejam ao adorar a Deus no templo, sejam quando estavam diante de algum inimigo. Nós temos aqui na lição falando que os salmos, o nome salmos é Tehillim, que significa louvores. O título em português, livro de salmos, deriva-se do grego psalmoi, encontrado na Septuaginta. Septuaginta é uma tradução grega que fizeram da Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica, né, era tudo escrito em hebraico, como já diz o nome, e foi traduzido para o grego. Daí tiraram o nome de salmos. Nós vemos dedicação do templo, era utilizado salmos, festas religiosas, procissões.
os cânticos de ascensão, como também cântico de peregrinação, quando o povo estava a caminho, por exemplo, saindo do Egito para as terras. Existe também a cerimônia da Páscoa e os momentos festivos diários que era utilizado também os salmos. Aqui diz na pergunta 12, leia os salmos 25, de 1 a 5, o que eles revelam sobre experiências pelas quais seus autores estavam passando. Quando nós lemos aqui o Salmo 25, verso 1, a ti eleva a minha alma, Deus meu, em ti confio, não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em que eu espero todo o dia. A própria lição, ela diz para nós que os salmistas eram pessoas de devoção genuína e de uma fé profunda, e que eles, no entanto, mesmo quando estavam propensos a desânimo, a dificuldades e a tentações, eles louvavam a Deus com salmos, com adoração. Era uma experiência do que eles estavam experimentando no dia a dia. E nós, lidando com o nosso dia a dia, ao passar por tribulações, ao passar por lutas, por preocupações, nós também podemos recorrer ao livro de Salmos e encontrar neles o mesmo alívio e ânimo que essas pessoas do passado tiveram ao lê-los, ao cantá-los, ao serem inspirados por Deus a escrevê-los. Eles glorificavam a Deus por sua fidelidade, glorificavam a Deus por seu amor, e eles prometiam aqui incansável devoção a Ele. Os salmos são, portanto, testemunhos da redenção, são sinais da graça, é uma clara esperança para nós que vivemos em dias de crise, traz esperanças divinas para nós, promessas do que Deus fará em nós e através de nós. No entanto, ao mesmo tempo, não tentam encobrir, esconder ou minimizar as dificuldades e o sofrimento comuns em um mundo caído. A Bíblia é um livro real e apresenta histórias reais, e ela não omite aqui os defeitos de caráter das pessoas que viveram ali nos dias bíblicos, daqueles que foram relatados aqui. Isso para mostrar para nós que é possível vivermos esse mundo caído e termos esperança, e termos uma comunhão com Deus e vencermos. Vencermos, é claro, com a ajuda de Deus, nunca sem a ajuda de Deus, sempre através do nome de Cristo Jesus. Tá certo? Ainda aqui na parte de segunda-feira, quero falar sobre a data da escrita do livro de Salmos. E diz assim, a data da composição é diferente da data da organização do livro, pois a maioria dos autores não pensava estar compondo para uma futura coletânea que serviria à liturgia do templo. As datas de composição são tão distantes quanto Moisés, em torno de 1440. Moisés viveu um tempo antes, ele escreveu o Salmo, então 90, né? E talvez Esdras em torno do ano 450 a.C., quando eles retornam agora da Babilônia, do cativeiro babilônico, e estão agora em Jerusalém reconstruindo o templo, reconstruindo a cidade, restaurando ali a liturgia, o governo, todas as questões religiosas e espirituais ali daquela localidade. Ou ainda o Salmo 126 e 137, como diz aqui. Tempo de ação. Os salmos são sempre expressões de acontecimentos vivenciados pelos seus próprios autores, e assim o tempo da ação do livro de Salmos percorre há cerca de 1000 anos, indo de Moisés do ano 1440 a.C. a Esdras em torno de 450 a.C. O verso-chave do livro de Salmos é 150, verso 1 e 2, Aleluia, que significa louvai ao Senhor, né? Ou louvai a Deus. Louvem a Deus no seu santuário, louve-no em seu magnífico firmamento, louve-no pelos seus feitos poderosos, louve-no segundo a imensidade da sua grandeza. Nós vemos aqui, esse é o salmo chave de todo o livro. Vamos então aqui para a parte de terça-feira agora, um cântico para cada estação. Que diferentes facetas da experiência humana esses salmos mostram? É importante fazer aqui um suplemento teológico para que você entenda que os salmos, todos os 150 salmos que nós temos na nossa Bíblia hoje, a Bíblia cristã, eles faziam parte de 5 livros diferentes. É por isso que aqui na tela você vê sobre a divisão desses livros. Há uma divisão existente no próprio livro que divide os salmos em 5 livros. Na opinião de muitos estudiosos, eles foram assim divididos para corresponder ao Pentateuco. Como o Pentateuco tinha 5 livros, que são os primeiros livros escritos ali por Moisés, os primeiros 5 livros de Moisés escritos na nossa Bíblia, terminando sempre cada um dos livros com uma doxologia, e desta forma teríamos então o livro 1, os Salmos é composto pelo Salmo 1 até o Salmo 41, corresponde a Gênesis, e seu tema principal é o homem, seu estado de bem-aventurança, queda e restauração.
Quase a totalidade desses salmos pertence a Davi. Temos o segundo livro, então, que consta do Salmo 42 até o 72, corresponde ao Êxodo, e seu tema principal é o cativeiro de Israel, sua redenção e o Redentor. Alguns destes salmos são dos filhos de Coré, mas a maior parte também é de Davi. Temos então o livro 3, que é composto do Salmo 73 até o Salmo 89, corresponde a Levítico, e seu tema principal é o santuário. Alguns salmos são os dos filhos de Coré, porém a maioria é de Asaf. E os últimos dois livros, o livro 4, salmos dos Salmos 90 até os Salmos 106, que é composto o livro 4, corresponde a Números, e seu tema principal é a peregrinação na terra, o deserto. A maioria desses salmos é anônima, ou seja, não sabemos seus autores. O livro 5 é composto do Salmo 107 até o Salmo 150, corresponde a Deuteronômio, e seu tema principal é a palavra de Deus. Muitos deles são de Davi, mas a maioria deles é então anônima. Aqui temos também então um esboço do livro. É o maior livro da Bíblia, possuindo 150 capítulos, 3.451 versículos, não pode ser esboçado com facilidade, tal a sua variedade de temas e assuntos abordados. Entretanto, várias classificações são feitas, tornando-se por base diferentes critérios. Nós vamos ver algumas classificações. Aqui a lição ela trouxe algumas classificações, falando sobre paralelismo, sobre a imagem, sobre merisma e sobre o jogo de palavras, e eu vou trazer uma explicação mais ampla para você aqui. Algumas classificações, por exemplo, os salmos de instrução são usados para louvor ao Senhor e concomitante instrução ao povo, salmos para instruir. Segundo, o salmo de louvor e adoração. Tem os salmos que são de ações de graça, de gratidão ao povo por alguma batalha que venceu, por alguma bênção, por alguma colheita, final ali da colheita, grato ao Senhor pelos frutos que tiveram. Tem os salmos devocionais, os que louvavam exprimindo arrependimento, confissão a Deus, arrependido pelo aquele pecado, pedindo misericórdia do Senhor. Temos os salmos históricos, aqueles que recordam grandes feitos do Senhor na história do povo. Os salmos messiânicos são proféticos a respeito de Cristo Jesus, abrange a história, abrange o que iria acontecer com Jesus no futuro. Temos também os salmos acrósticos para facilitar a memorização, iniciava seus versos com a sequência do alfabeto hebraico. Por exemplo, se fosse no nosso alfabeto aqui de língua portuguesa, cada salmo então ele começava um versículo com a letra. O primeiro versículo então seria com a letra A, o segundo versículo começaria ali a sua linha com a letra B, e a terceira com a letra C, e assim sucessivamente. É isso que eram salmos acrósticos. Existem os salmos imprecatórios, eles impetravam maldição do Senhor contra os inimigos do salmista, o povo e do Senhor. Ou seja, eram salmos em que interpretavam a maldição de Deus com aqueles que eram inimigo de Deus, inimigo do povo de Deus. Os salmos de romagem ou dos degraus eram cantados quando o povo voltava do cativeiro e quando anualmente subiam ao templo em Sião para as festas. Você tem o exemplo de Salmo 120 e do Salmo 134 aqui. Stanley Ellison, em seu livro Conheça Melhor o Antigo Testamento, ele afirma que os 5 salmos finais, do Salmo 146 até o 150, dão ao livro de Salmos seu clímax de encerramento e síntese. Cada um desses capítulos começa e termina com aleluia, ou louvai ao Senhor, que é o que significa aleluia. Salmo 146. Quando louvar ao Senhor? Faz essa pergunta e a resposta é enquanto eu viver. O Salmo 147. Por quê? Porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. O Salmo 148 é como se fizesse a pergunta quem? A quem devemos louvar? Quem deve louvar? Toda a criação, todos os povos é a resposta. O Salmo 149 pergunta onde devemos louvar? E a resposta seria no santuário, nas festas, nos leitos, nas guerras. O Salmo 150, ele é um resumo. Quem, onde, por quê, como e por quem será dado o louvor. Que coisa interessante, não é mesmo? Nós analisamos, então, que a nossa lição falou sobre paralelismo, que o paralelismo combina palavras, frases ou pensamentos de modo simétrico e ajuda a entender o significado das partes. Por exemplo, bendiga minha alma o Senhor e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Nesse paralelismo nós vimos minha alma é tudo que há em mim, ou seja, todo ser. Isso é paralelismo. Aqui nós vemos que paralelismo é a correlação de um verso ou uma linha com o outro. Existe dentro desse padrão também a símile, é a figura de retórica em que duas coisas essencialmente dessemelhantes são comparadas pelo uso de um como ou tão. Por exemplo, temos aí o Salmo 42, verso 1.
Como suspira a corça pelas correntes de águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Assim como uma corça sedenta procura água para saciar sua sede, assim eu e você precisamos buscar ao Senhor para que Ele sacie nossa sede espiritual, a nossa sede de paz, para que Ele preencha o vazio do nosso coração. É isso que o Salmo está fazendo, e ele está utilizando aqui um método que se chama uma figura de comparação chamada símile. Também existe a metáfora. Em uma metáfora, o escritor descreve uma coisa em função de outra. A comparação está meramente subentendida. Temos o exemplo do Salmo 118, verso 2. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Deus era para Davi como a força da rocha e a cobertura de um escudo que lhe dava proteção contra seus inimigos. Está vendo aí o que é metáfora? Nós vemos também parábolas nos Salmos. Uma símile ampliada torna-se uma parábola. É uma história curta que ensina uma lição por comparação. Jesus fez muito isso, né? Contou muitas parábolas. A parábola de Deus em Isaías 5, do verso 1 ao 5, descreve seu desapontamento com a vinha que produzia apenas uvas bravas. O principal ponto de comparação é reconhecido no final da narrativa, porque a vinha do Senhor e dos exércitos é a casa de Israel. O povo de Israel como vinhas bravas, ou seja, produz uvas que não servem para alimento. O seu fruto demonstra em que eles têm colocado as suas forças. Alegoria, uma metáfora ampliada torna-se uma alegoria. Na alegoria de Provérbios, por exemplo, capítulo 5, do verso 15 até o 23, o ponto mais importante é fidelidade conjugal. E o texto diz assim, a comparação que aqui é extraída está entre a prática de alguém beber água do seu próprio poço e a necessidade de ser fiel nas responsabilidades conjugais e privilégios do matrimônio. O texto ali fala que o homem deve beber a água do seu próprio poço, ali falando sobre a fidelidade no matrimônio, que ele não deve praticar adultério, que não deve se envolver com nenhuma outra mulher, assim também como a mulher não deve se envolver com nenhum outro homem. E aí faz uma alegoria, falando sobre a fonte e fonte de águas. Ainda existe a hipérbole, é um exagero consciente. Por exemplo, Salmo 78, 27 diz: também fez chover sobre eles carne como poeira e voláteis como a areia dos mares. Este texto é parte de um descritivo relato poético do milagre das codornizas, para enfatizar os chuveiros de bênção de Deus. O número de codornizes é comparado à areia do mar. Percebe então que para ler o livro de Salmos, você precisa entender que existem paralelismos, existem repetições, existem símiles, existem metáforas, existem ali alegorias, existem também hipérboles, que é exagero completo, e existem também os salmos imprecatórios, que são geralmente salmos de lamento. E você tem que ter essa noção quando você lê o livro de Salmos, quando você busca algum capítulo específico. Eu estou triste. Que salmo que é um salmo de lamento? Eu preciso então procurar aquele salmo imprecatório. Eu estou feliz, eu quero exultar, eu quero alegrar. Existem salmos próprios para exultação, para alegria. Outros salmos próprios para gratidão. Outros salmos próprios para demonstrar arrependimento pelo pecado e para pedir a misericórdia do Senhor. É interessante esses pontos. Isso tudo que eu falei para você, se você quiser conhecer um pouco mais, você pode procurar o livro Compreendendo as Escrituras. Ele é da Unaspress, e ali no capítulo 10 ele fala então, o título, eu anotei aqui, o título do capítulo é Lendo os Salmos e a Liturgia Sapiencial. Você pode procurar ele, eu vou deixar ele em PDF aqui na descrição do vídeo, para que se você quiser baixar e ler, para que você tenha um pouco mais de argumento ao passar a lição na classe ou a comentar ali. Você que talvez não seja professor, mas quer aprender um pouco mais, eu vou deixar aqui uma série de links de livros sobre como estudar salmos, para que você possa baixar e utilizar. Você pode ver que eu tenho aqui também, diante de mim, esse livro aqui, Os Salmos como Adoração Cristã, da publicadora Shed. É um material muito bom que eu estou lendo também para ajudar a produzir esse material aqui. E são materiais para ajudar a agregar no seu conhecimento, certo? Ainda aqui na nossa lição de terça-feira, pediu para ler alguns salmos e perguntou que diferenças, facetas da experiência humana esses salmos mostram. E aqui diz que esses hinos que magnificam a Deus por poder criador, governo, juízo e fidelidade, salmos de ações de graças que expressam gratidão pelas bênçãos, clamores por libertação de problemas, salmos de sabedoria que apresentam diretrizes práticas para uma vida justa, salmos que apontam para Cristo, Rei e Libertador dos fiéis,
salmos históricos que recordam o passado, que destacam a fidelidade de Deus. Enfim, todos esses para ensinar as novas gerações a não repetir os erros dos seus antepassados. Tudo isso aqui é o que nós já falamos, é a resposta então para a pergunta número 3, tá certo? Vamos à parte de quarta-feira, orações inspiradas. Leia 2 Samuel 23, verso 1 e 2 e Romanos 8, 26 e 27. O que esses textos nos ensinam sobre a oração? Vamos então rapidamente ler esses textos aqui. São essas as últimas palavras de Davi, filho de Jessé, palavras do homem que foi exaltado, do ungido do Deus de Jacó, do mavioso salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio e a sua palavra está na minha língua. Nós vemos aqui que o profeta Davi, que também era rei, ele era inspirado por Deus e ele falava coisas inspiradas pelo Espírito do Senhor, que é o Espírito Santo. E por isso que esses textos, eles são canônicos, eles estão na nossa Bíblia e servem para a nossa instrução, servem para a nossa administração, servem para a nossa educação, mostram referências a Jesus Cristo. Ainda agora Romanos 8, o versículo 26 e 27, que fala: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Muitas vezes, quando as pessoas se deparam com este texto aqui, que se refere à inspiração do Espírito, e quando fala também que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, as pessoas começam a se perguntar assim: peraí, calma lá. Como assim nós precisamos de 2 intercessores? Porque a Bíblia diz, ali em 1 Timóteo 2, versículo 5, que nós temos um mediador entre nós e Deus, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. E nós sabemos que a Bíblia apresenta de forma bem clara em vários outros textos que Jesus intercede por nós junto ao Pai. Agora, será que o ser humano é tão ruim assim? Nós temos tantas dificuldades que precisamos de 2 intercessores. Os 2 intercedem junto ao Pai, o Espírito Santo também precisa interceder junto ao Pai. E é preciso fazer aqui uma parada, uma pausa, um suplemento para explicar um pouco melhor isso para você. As orações, elas eram inspiradas. Orações de Davi, temos a oração do capítulo 9, se não me engano, do livro de Daniel, que é inspirado também. Nós temos orações de Paulo, que nós até estudamos há alguns trimestres atrás, sobre Efésios. Ali em Efésios ele faz orações e nós podemos utilizar aquelas orações também porque são inspiradas. E existe a oração de Jesus, a oração sacerdotal de Jesus no capítulo 17 de João. Você pode ler lá a oração do próprio Jesus e se você tem dificuldade com orações, você pode ver como Jesus começou a oração, como ele desenvolveu e como ele concluiu a oração. Pode ser um ponto de partida para que você também faça orações semelhantes a essas que eu citei aqui, tá bom? O Espírito que inspira é o Espírito que trabalha em nós. Olhem só aqui um complemento para você. Um livro do comentário de João Calvino sobre Romanos diz assim: disse que o Espírito de Deus intercede, não porque ele porventura se humilhe como um suplicante a orar e a gemer, mas porque inspira em nossos corações as orações que são próprias para nós achegarmos a Deus. Em segundo lugar, ele afeta de tal forma os nossos corações que estas orações, pelo seu fervor, penetram o próprio céu. João Calvino, escrevendo ali no comentário de Romanos, aí tem o livro para que você possa consultar se você quiser. Ainda falando desse assunto, nós vemos que Romanos 8 ensina que os crentes possuem 2 intercessores, o Espírito Santo e Cristo. Cristo efetua sua tarefa intercessória no céu. Então olha aqui para mim, nós temos Jesus Cristo que está intercedendo por nós no céu junto ao Pai. Apresenta nossas orações ao Pai no céu. Agora olha só a diferença. O Espírito Santo na terra, atua na terra, no coração de cada crente. A intercessão de Cristo se dá fora de nós e a do Espírito Santo dentro de nós, ou seja, em nosso próprio coração. O Espírito Santo nos impressiona, nos impulsiona a buscar a Deus. O Espírito Santo nos mostra quando estamos errados. Atua em nosso coração, ou seja, em nossa consciência, nos leva a ferir, através da Bíblia, é claro, o que é certo e o que é errado, e a viver uma vida de paz, uma vida de amor, uma vida de busca constante por Deus. Então, o que esses textos nos ensinam sobre oração? Os salmos são orações inspiradas e louvores de Israel. A palavra de Deus na forma de oração piedosa, de louvores dos crentes. Assim, os salmos oferecem aos filhos de Deus momentos de proximidade, como são descritos em Romanos capítulo 8 que lemos. Ele nos ajuda em nossa fraqueza. Quando estamos fracos, precisamos orar e o Espírito Santo ele ajuda a trabalhar em nós, ele intercede em nós.
Não intercede junto ao Pai no céu, como é o trabalho de Jesus Cristo, tá bom? Não confunda isso. Jesus citou os Salmos como em Lucas 20, 42 e 43, quando citou o Salmo 110, verso 1. O Salmo 110, verso 1 diz assim: o próprio Davi afirmou no livro dos Salmos: disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Disse o Senhor a outro Senhor. Duas pessoas são chamadas de Senhor. Um Senhor que é Senhor de outro Senhor. Aqui uma referência a Deus Pai, né? Disse o Senhor, uma referência a Deus o Pai, ao meu Senhor, que é uma referência a Jesus Cristo, que é o Deus o Filho. Sente-se à minha direita, Deus o Pai falando com Jesus Cristo, sente-se à minha direita. E é isso que acontece com Jesus no capítulo 4 e capítulo 5 de Apocalipse, quando Jesus ele ascende ao céu e nós muitas vezes ficamos sem saber o que aconteceu com Jesus depois que ele sobe ao céu. E nós vemos aí em Apocalipse 4 e 5 que Jesus ele se assenta ao lado do trono do Pai, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Jesus já tinha cumprido uma parte do processo vindo à terra, morrido na cruz, mas uma outra parte do processo agora precisava ser feita no santuário celestial, no compartimento do lugar santo até 1844, e depois de 1844 Jesus passa para o lugar santíssimo para efetuar o restante desse processo de salvação, de justificação, no processo do juízo investigativo, tá bom? Embora alguns salmos tenham surgido de eventos históricos de experiências dos salmistas, ou se refiram a essas experiências, bem como a experiência de Israel como nação, sua profundidade espiritual toca diferentes situações da vida e atravessa todas as fronteiras culturais, religiosas, étnicas e de sexo. Em outras palavras, ao ler os salmos, nós encontramos expressões de esperança, nós encontramos expressão de medo, de raiva, de pesar, de tristeza, coisas que todos experimentam em todos os lugares e épocas, não importa as circunstâncias. Os salmos falam a todos na linguagem de cada experiência. Em cada momento eu e você iremos nos deparar com os salmos e veremos Deus perto de nós. Presta atenção no que eu vou dizer aqui para você agora. A Bíblia é o único livro que você vai ler em qualquer lugar do mundo e o autor dela vai estar sempre perto de você. Que outro livro de outro autor que existe aí no mundo que você poderá ler e que o autor estará perto de você para explicar o que ele quis dizer quando escreveu aquilo? Então se lembre, sempre que você abrir sua Bíblia, o autor da Bíblia está do seu lado para te dar esse crescimento, para te ajudar, para lhe fortalecer. Quinta-feira, para nós fazermos o fechamento, fala o mundo dos Salmos. Leia os Salmos 16, verso 8, 44, verso 8 e vários outros salmos aqui. Que lugar Deus ocupa na vida do salmista? Vou ler por último aqui, para nós encerrarmos o Salmo 16, verso 8. Você pode fazer da mesma forma, escolher lá um salmo na sua unidade de ação e você leia ali com as pessoas, porque o importante é levar o estudante a ler a Bíblia. Ó Senhor, tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. O salmista, ele apresenta nesse texto e vários outros aqui, que os salmos, que Deus é o centro dos salmos. Deus é o centro dos salmos. A centralidade de Deus na vida produz a centralidade da adoração. Nós precisamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Em certo momento, Jesus estava atravessando ali a Samaria e ele passa perto de um poço. E você lembra da história que está registrada ali em João capítulo 4. Jesus conversa com aquela mulher samaritana e ao notar que aquele homem não era um homem comum, porque falava de coisas assim muito íntimas de sua vida, ela diz: Senhor, vejo que tu és profeta. Aonde devemos adorar? Aqui no Monte Gerizim ou em Jerusalém, no templo que foi feito pelos nossos antepassados? E Jesus diz algo para ela que você precisa entender hoje. Vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Meu querido amigo e minha querida amiga, aproveite essa semana, aproveite esse trimestre para que você possa adorar a Deus em espírito e em verdade. Adorar a Deus no trabalho, adorar a Deus enquanto lava a louça, adorar a Deus enquanto arruma a casa, adorar a Deus enquanto você dirige pela cidade, adorar a Deus enquanto você se prepara para dormir, quando você acorda pela manhã. Separe momentos para ler os salmos com espírito de oração. Em vez de colocar ali, ler a leitura de uma forma pessoal, leia de forma pessoal, coloque o seu nome ali e vá lendo cada texto, vá extraindo cada reflexão e permita que a palavra de Deus te conduza para o encontro mais profundo com esse Jesus Cristo.
que você possa adorar Jesus de fato, de verdade. Que ao ir à igreja, você possa adorar a Deus com a sua atenção, com a sua presença, com o seu amor, com as suas ofertas, cantando o hino. Cante de todo o coração. Por que acontece muitas das vezes? O hino está passando e nós estamos apenas pronunciando com a boca, mas o coração está longe, pensando em outras coisas. E Jesus, certa vez, ele advertiu: honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Nós precisamos adorar a Deus de fato, de verdade, refletindo naquilo que estamos lendo, naquilo que estamos cantando, refletindo naquilo que o pregador está pregando na igreja. Nós precisamos realmente nos alimentar da palavra. Que Deus abençoe você e que você seja iluminado pelos céus a partir da lição dessa semana. Nós nos encontramos então na próxima semana para continuarmos o estudo. Um abraço, que Deus te abençoe.